Olá pessoal, tudo bem? Algumas pessoas têm pedido para que eu faça novos vídeos a respeito do teste de ancestralidade por DNA e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Nesse vídeo eu vou tratar do teste da minha esposa. Depois de fazer o meu próprio teste, nós decidimos fazer o dela. A minha esposa é cearense, ela nasceu no Vale do Acaraú, entre a Serra da Meruoca e a Serra da Ibiapaba. No teste dela saiu o seguinte: 45% indígena, 43% europeia, 12% negra. Primeiro eu gostaria de comentar sobre esses 45% indígena. Quando nós fizemos o teste dela, nós fizemos por uma empresa que é uma das duas empresas que entregam no Brasil, que fazem entregas de kits no Brasil. E essa empresa, ela superestima a estimativa indígena. Então, pela empresa que nós fizemos o teste dela, ela era 64% indígena. Nós ficamos assim, surpresos, porque pelo que nós sabemos, pelas informações que nós temos, a mãe dela é indígena, mas o pai não. E aí, quando chegou o resultado da empresa que ela fez o teste, nós olhamos 64% indígena. Aí nós começamos até a pensar, será que o pai dela também não tinha uma porcentagem significativa de indígena? Mas, conversando com algumas pessoas que entendiam melhor naquela época sobre o teste de ancestralidade, eles me aconselharam transferir os resultados para outras plataformas e observar as estimativas dessas outras plataformas, já que pela empresa que nós fizemos o teste dela, me parece que o indígena deles não é indígena puro, então seria o nosso caboclo. Então, na verdade, aqueles 64% de indígena que aparecia naquela empresa não era indígena, era caboclo. Então, nós transferimos para outras plataformas e aí sim deu a estimativa certa e que batia com a história da família dela, né, e com as origens da mãe dela, que são origens indígenas, né. Falando um pouco sobre a história da família da mãe dela, como eu disse, eles são do Vale do Acaraú. A família sempre morou na região do Vale do Acaraú, ora morava aos pés da Serra do Tianguá, ora morava na Serra da Meruoca, inclusive ela tem alguns parentes na Serra da Meruoca e também na Serra da Ibiapaba e nos pés da Serra de Tianguá. Então, essa região é a região mais indígena do estado do Ceará. Não por acaso. O Ceará começou a ser povoado a partir da segunda metade do século XVIII. À medida que os europeus iam avançando pelo litoral, os indígenas buscavam refúgio no interior. Iam se abrigar nas regiões de serra, iam se abrigar nas regiões de mais difícil acesso para os europeus. Isso conservou os indígenas nessas regiões e fez com que a miscigenação ficasse cada vez mais tardia nessas localidades. Então, o indígena, é por conta disso que o indígena da minha esposa ainda é muito recente, né? Que foi apontado em 45%. Então, a mãe dela ainda é indígena, a avó é indígena, né? E nas gerações passadas, né, da avó, eram todos indígenas, né? Pela parte da mãe dela. Inclusive, os próprios avós maternos, né, eram primos. E isso também por conta da segregação racial no Ceará, né? Poucas pessoas sabem, mas houve muita segregação racial no Ceará, né? Principalmente na região de Sobral, na região que se chama Vale do Acaraú, né? Que também inclui Sobral, em que as famílias não se misturavam. Então, branco casava com branco, moreno casava com moreno, né? E então as pessoas acabavam casando até mesmo entre as famílias, né? Casava-se primo com prima, prima com primo, tio com sobrinha, tia com sobrinho, né? Isso durante muito tempo. Tem até um livro que se chama Famílias Endogâmicas do Vale do Acaraú. Depois vocês pesquisem no Google. Além dos 45% indígena, a minha esposa teve 43% europeia.
Essa parte europeia, ela já esperava, já que a família do pai dela tem bastante mistura com brancos, né? São mais brancos e negros, né? E então ela já esperava essa parte europeia, ela já esperava até algo da região ali da Galiza, né? Já que a família do pai dela tem muitas pessoas de olho claro, né? Em gerações anteriores até loiros naturais, né? E inclusive ela veio com 10% dentro dessa porcentagem europeia de 43%, ela veio com 10% da região norte da Europa, né, que é a região nórdica ali da Europa. Ela também veio com 12% de África negra, né, de África subsaariana. Esses 12% também incluído parte na parte paterna, parte na parte materna, que também tem, e é o que eu vou explicar agora. O teste da minha esposa chamou tanta atenção dentro dos grupos que nós fazemos parte, que alguns amigos, né, parceiros, decidiram adquirir um teste para a avó dela, né? E no teste da avó dela saiu o seguinte, da avó materna: 75% indígena, 16% europeia e 9% de África negra. 75% indígena, né? Como nós já esperávamos, né, que nas gerações passadas o indígena fosse aumentando. Então os relatos que nós temos de histórias, né, de indígenas, da última pessoa a falar a língua, né, do povo dela, que a minha esposa tem mistura, né, de dois povos indígenas, os Tabajara e os Anassés, né? Então nós já tínhamos noção, segundo relatos da tradição oral, daquilo que a própria avó materna falava, que uma trisavó da avó materna, né, no caso era a bisavó do pai dela, da avó materna, havia sido capturada até com auxílio de cães. Ela foi capturada e parece que teve que passar um tempo presa para ser domesticada, né, segundo o que eles pensavam na época. Na verdade foi sequestro, né, foi estupro. A gente sabe toda essa história dramática, né, essa parte dramática da história do Brasil. E ela, né, essa trisavó da avó materna, foi a última pessoa, né, de que se tem notícia que falava a língua e que tinha os costumes indígenas e tal. Mas, para nossa surpresa, os 75% revelava também que a avó não era só indígena por parte de pai, mas também era indígena por parte de mãe. E usando algumas ferramentas, né, do GEDmatch, nós descobrimos que eles mesmos eram primos distantes, né? Não era muito próximo, não é uma coisa muito próxima, mas eram primos distantes. Então, vem aí uma ascendência indígena de pai e mãe, né, para a avó materna dela. Os 16% brancos, 16% europeu da avó foi surpresa, sim, porque não tem ninguém que seja branco na família. Todos são indígenas, né, considerados, lidos, né, pela aparência como indígenas. E 9% negro também não, eles não têm noção de onde vem essa ascendência negra. Então foi super interessante. O teste ele acabou sendo dentro da própria família. Eles já estão bastante aculturados, né? Ninguém mais pratica as tradições, a cultura, né? Os costumes indígenas. Todos estão bem aculturados, né? E então, através do teste, até isso tem despertado na nossa casa, né? Entre nós, uma curiosidade a mais de descobrir sobre as culturas indígenas, né, sobre a tradição indígena e conservar isso de alguma forma, né, fazer esse resgate da ancestralidade indígena. Despertar também a consciência de ser indígena, né, porque os 45% da minha esposa, né, e os 75% da avó dela, né, não podem ser desconsiderados, né. Muitas pessoas até ficaram surpresas porque na maioria dos resultados do teste brasileiros, ao contrário do que as pessoas pensavam que ia acontecer, o indígena ele vem baixíssimo. Na verdade, existe mais contribuição africana na sociedade brasileira do que indígena.
Um outro teste também mais apurado, dentro desses testes que a minha esposa e a avó dela fizeram, revelou que o haplogrupo delas, mitocondrial, que faz parte da linhagem materna, né? Que é a herança que ela recebeu da mãe, que a mãe recebeu da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Dentro dessa linha mitocondrial, matrilinear, né? Ela descobriu que ela é do haplogrupo mitocondrial, mtDNA C1. Então, olha que coisa interessante. A minha esposa descobriu que a linhagem materna dela é indígena. É indígena. E, assim, não distante, né? Porque muitas vezes a pessoa descobre que é B2, que é A2, que é C1, né? Mas ela já não tem mais aparência indígena. Mas a minha esposa não. Ela é indígena, a mãe é indígena, a avó é indígena. E o teste só veio a confirmar, né, realmente, que elas vêm de uma linhagem indígena. Muitas pessoas têm nas suas famílias, né, histórias de índias pegas no laço. Eu mesmo tinha, na minha própria família, histórias de índias pegas no laço e tal. E a mesma história que existe dentro da família da minha esposa. Só que o teste vem trazendo surpresas, né? Muitas pessoas que acham que teriam uma linhagem mitocondrial, matrilinear, indígena, tem vindo com linhagens africanas, com linhagens negras, né? Então é muito interessante a questão do teste de ancestralidade, do teste de haplogrupos, né? Que são os que definem as linhagens. Os homens recebem, tem duas linhagens, a linhagem do pai, a linhagem da mãe. As mulheres só recebem a linhagem da mãe, elas não recebem a linhagem do pai. Então, se uma mulher for fazer o exame de haplogrupos, é a linhagem da mãe. Ela não tem como saber a linhagem do pai, a não ser que faça o exame no irmão, né, homem, ou no próprio pai. Essas coisas eu vou explicar nos próximos vídeos, quando eu vou falar do meu próprio teste, novidades que eu descobri com o meu teste, o teste da minha mãe, o teste da minha avó. Olha quantos testes eu fiz nesses últimos 2 anos, né, desde que eu recebi o meu resultado. Mas eu aconselho todas as pessoas a fazerem, né, esse teste de ancestralidade, né? Eu indico para vocês aqui no Brasil que façam pelo Genera, né? Nós fizemos o nosso teste pela MH, né, que é o MyHeritage, acho que é assim que pronuncia. Se eu pronunciei errado, me desculpe, né, que eu não falo inglês. E fizemos pelo Family Tree DNA, né, que é a empresa onde nós fizemos o teste da avó dela. Mas aqui no Brasil nós já temos empresas que estão realizando, né, o teste agora. Tem o meu DNA e tem o Genera. Eu indico o Genera, né, para quem quiser fazer. Vou deixar o link, também o resultado completo, tanto da minha esposa quanto da avó dela, aqui na descrição. Peço para vocês que curtam, né, o meu canal, que se inscrevam no canal, que em breve eu farei outros vídeos, né, explicando mais coisas e dando mais detalhes. Deixem dúvidas também de vocês, que eu irei respondendo à medida do possível nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado.